jolt and then you'll die. Fala galera, e aí, tudo beleza? Tudo show de bola? Tudo bem com vocês? Olha só, meu nome é Valderi, eu sou professor de matemática e física. É mesmo? Galera, eu tô vindo aqui para gravar uma videoaula para vocês, a nossa primeira videoaula da série, a série Tô Nem Aí, certo? Que era uma série de videoaulas só sobre conteúdos mais cobrados no Enem. Certo? Os conteúdos mais cobrados no Enem vai ser tratado nessa série, certo? Vai ser aula de matemática e também vai ser aula de física, só com os principais conteúdos, né? Os conteúdos mais cobrados no Enem. Aí você vai perguntar, e os outros conteúdos? Aí assim vai ter flashes, né? Assim, ó, aquelas aulinhas mais rápidas, né? Dicas dos outros conteúdos no meu canal, nesse nosso canal aqui, certo? Então, procure se inscrever no canal, procure divulgar para os seus colegas, dar aquele likezinho, aquele ok, gostei e tal, beleza? Então, a nossa primeira videoaula, né, que essa primeira nós vamos gravar hoje, não vai ser assim, você está gravando na sequência das maiores, do conteúdo mais cobrado. Não, são os 10 mais cobrados, mas eu vou colocar numa ordem que seja mais didático, né, como fosse um dependendo do outro. Como assim? Eu podia estar trabalhando já a parte de probabilidade, né, análise combinatória. Mas se você for pegar esses conteúdos, não tiver uma boa base, né, que é a matemática lá do fundamental, 4 mais 4. 5. você pode se complicar. E o Enem trabalha muitas questões de matemática do fundamental. E a gente chama até a matemática chamada de aritmética, que vai ser o assunto da nossa primeira videoaula. Então, eu espero que vocês peguem lá um borrão, uma caneta, um lápis, um caderninho, alguma coisa, e vão fazendo as anotações, galera. Assistam videoaulas, anotando os principais pontos para que você não esqueça do que está sendo trabalhado naquela videoaula, certo? Então, apertem os cintos de vocês e vamos aproveitar essa nossa videoaula aqui, beleza? Vamos lá! Então, vamos aqui falar de aritmética, né? É isso? De aritmética, que é a parte da matemática do fundamental, matemática básica, que a gente precisa ter essa boa base para trabalhar as questões do Enem. O Enem trabalha, gente, muitas questões envolvendo esse conteúdo de matemática básica. Portanto, a gente precisa ter uma boa ideia de como é trabalhar essas questões. Então, o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar aqui, no caso, vai ser esse conteúdo de aritmética. Mas o que é que a aritmética trabalha mesmo? Não sei. A aritmética vai trabalhar o seguinte, vamos lá. Na aritmética, vamos colocar aqui e fazer um resumozinho pra gente. Aritmética. Nessa nossa aritmética, a gente vai ter lá as 4 operações de que forma trabalha as 4 operações? Probleminhas, galera. Aqueles probleminhas para você fazer trabalho como, por exemplo, você saber, um sistema de repetições de números, né? Problemas, a idade de fulano. Então, essas coisas são probleminhas que a gente pode trabalhar com as 4 operações. Então, olha, problemas com as 4 operações. Vão ficando craque, né, nesses tipos de problemas. Então, para isso precisa, né, você precisa estar lá procurando questões desse conteúdo para que você possa ficar preparado para quando o Enem pedir uma questão de matemática básica nas 4 operações, você já tem uma ideia mais ou menos de que tipo de questão você vai trabalhar, certo? Tem que ficar ligado. Então, outra também muito importante, que vai ser o sistema métrico decimal. Esse sistema métrico decimal, o Enem ele trabalha muitas questões envolvendo isso, tanto em física como em matemática, viu, galera? Ou seja, você saber trabalhar com unidades de medidas, certo? Saber trabalhar com unidades de medidas. Então, essas unidades de medidas que a gente vai trabalhar, por exemplo, como é que o Enem trabalhou já muitas questões envolvendo unidades de medidas? Um exemplo é aquelas questões envolvendo volume e capacidade, certo? Questões envolvendo volume e capacidade. Como essas questões envolvendo volume e capacidade? Para você fazer a transformação. Deus me livre. O Enem coloca uma questão lá, por exemplo, para calcular o volume de água dentro da piscina, né? Mas só que ele não quer em metros cúbicos, ele quer em litros. Aí você vai ter que saber transformar as unidades. Então, aí você tem lá, ó, por exemplo, quando for para trabalhar esse sistema métrico, faça o seguinte, tenha um sistema de comprimento como base. Dele você cria as outras situações. Por exemplo, no caso, o metro. Metro é a unidade base de comprimento,
certo? Aí esse metro, ele tem múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos dele nós temos aqui o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, certo? Os submúltiplos do metro nós temos decímetro, centímetro e milímetro. Não esqueça. Gente, preste atenção. Vem aqui, ó, se aproxima. Não esqueça, unidades de medida são escritas com letras minúsculas. Certo? A não ser que seja nome próprio, como por exemplo Newton, né? Não é isso? Joule, aí são letras maiúsculas, mas a maioria, no caso, são letras minúsculas, ok? E não se acrescenta S para dizer plural. Por exemplo, 1 hora, aí o cara bota um H, minúsculo. Aí 3 horas, bota um HS, não existe esse S, é só 3 e H, certo? 3H, ok? E aí você, com esse sistema métrico aqui de comprimento, você pode fazer o de área, é só colocar o quadrado, porque quando é de comprimento, nesse caso, você vai multiplicando de 10 em 10, 10 em 10. Quando é de área, que é ao quadrado, é de 100 em 100. Quando é de volume, que é ao cubo, é de 1000 em 1000. Mas a maior transformação que vocês vão perceber, né? Ou seja, o mais comum, mais cobrado no Enem, é você passar das unidades de volume para as unidades de capacidade, que no caso é litro, quilolitro, hectolitro, ou seja, a mesma sequência. Em vez de você usar o M, você usa o L de litro. Então você vai entender o quê? O que é que eu preciso saber para não errar uma questão de volume na prova? Eu tenho que saber que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Pronto. Se eu souber disso, já estou bem nas questões de volume, porque o Enem, ele cobra questões desse conteúdo, certo? O outro conteúdo também que é muito bom de se estudar, o Enem cobra também, certo? E é um conteúdo fácil, então aquele tipo de questão que você não pode perder, né? Putz, estou lascado! Que são a questão de o conteúdo de múltiplos e divisores, ou seja, estou falando de quem? De MMC e de MDC, certo? MMC e MDC, ou seja, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, qual é a diferença desses dois aí, né? Do MMC e o MDC? Não sei. São probleminhas, certo? São probleminhas que antigamente a gente achava que não tinha muita aplicação, né? Essa parte de MMC e MDC. O MMC, nem tanto, que a gente vê em muitas situações de matemática que a gente precisa trabalhar o MMC. Mas o MDC é muito raro. Parece, onde é que usa esse MDC? É aí que o Enem começou a surgir probleminhas envolvendo o MMC e o MDC. Ah, Valdir, mas como é que eu sei que um problema é de MMC ou se o problema é de MDC? Como é que eu sei que é de MMC? Sempre que for um probleminha falando de fenômenos que vão se repetir, ou seja, repetição de fenômenos. Repetição de fenômenos. Por exemplo, eu tenho um sistema de pisca-pisca na minha casa, certo? As luzes vão ter um sistema lá como se fosse um árvore de Natal ou alguma coisa bonita lá, cheia de pisca-pisca, que aí você tem uma série de pisca-pisca que pisca de 2 em 2 segundos, né? Outro que é de 5 em 5 segundos e outro que é de 7 em 7 segundos. Aí você ligou lá o sistema e todos começaram a piscar ao mesmo tempo. Ah, bom. Só que 2 segundos depois um parou, o outro continuou, né? Ou seja, o que eu quero é o seguinte, nesse tipo de questão, ele vai perguntar, daqui a quanto tempo os 3 tipos lá de pisca-pisca, né, vão coincidir de piscar igual novamente. Ou seja, um fenômeno que vai se repetir. Outro, por exemplo, tem uma empresa de ônibus que vai fazer uma linha, ele sai de 2 em 2 dias, né, uma linha da viagem interurbana, certo? Aliás, interestadual. Para outro lá, ele sai de 3 em 3 dias e outro de 5 em 5 dias. Saíram todos os 3 ônibus nas 3 linhas hoje. Aí pergunta, daqui a quanto dia eles vão coincidir, sair todos os 3 da garagem ao mesmo tempo, certo? Então são fenômenos que vão se repetir. Então com repetição de fenômenos, você usa o MMC. E o MDC? O MDC é para você trabalhar questões que vai dividir ou repartir em tamanhos iguais, né? Em quantidades iguais, ou dividir em grupos, né? Então no caso, você dividir em
tamanhos iguais, tamanhos iguais. Detalhe, com o maior tamanho possível. Por exemplo, você tem lá, você quer fazer um cercadozinho na sua casa lá, no sítio lá, uma cercazinha baixinha, só para ficar bonitinho lá. É mentira! E aí você tem pedaços de madeira, né, que chamam de ripas, né, de colocar na casa e tal. E aí tem pedaços de vários tamanhos, né? Tem um pedaço que é de 7 metros, outro é de 5 metros, aí tem pedaços de 10 metros. E você quer fazer o seguinte, você quer dividir, né, você quer dividir essas ripas aí, né, em pequenos pedaços do mesmo tamanho, no maior tamanho possível. Ou seja, você vai quebrar em tamanhos iguais no maior tamanho possível. Isso chama máximo divisor comum. Então, esses problemas de dividir em grupos, compartilhar em tantas pessoas a mesma quantidade, na maior quantidade possível, são questões que envolvem o MDC, certo? E como é que eu faço, assim, no caso, para resolver uma questão, né? Como é que eu uso o MMC e o MDC para não perder tempo no Enem? Você vai imaginar o seguinte, digamos que você tem aí, no caso, um sistema de uma questão, né, como fosse os pisca-pisca ou outra coisa parecida, ou um fenômeno que vai se repetir, e que aí você precisa fazer o MMC. Mas o MMC a gente já tem aquela prática já, né? Pronto, já temos a prática do MMC. Qual é a prática do MMC? No MMC é o seguinte, você sempre vai fazer isso. Você vai pegar os valores que você quer fazer o MMC, não é isso? Você vai decompor, ou seja, vai dividindo, né? Fazer a decomposição em fatores primos, ou seja, em 2, por 3, por 5, por 7 e vai. No MMC, dos termos que você tem, no caso eu tenho 2 aqui, por 2 só dá o 60, o 45 não dá por 2, então repete o 45 e vai fazendo quem pode dividir por 2. Aí depois por 3, né? Ou seja, você vai fazendo o quê? Vai dividir os termos que são divisíveis pelo fator primo que você está trabalhando. Por exemplo, aqui no caso, 45 e 60. Se eu começar aqui por 2, né? Porque é o menor número primo e é o único que é par, positivo, não é isso? Só vai dar para dividir o 60. Então, 60 por 2 vai ficar 30. O 45 não é divisível por 2. Então, repete. E aí, continua. Ainda dá por 2? Tem. O 30 ainda dá por 2. Que vai ficar quanto? 15. 45 não dá por 2. Repete. Mas agora, por 2, nenhum dos dois agora dá para dividir por 2. Então, vou lá. Por 3, tá? Como é que eu sei que o número é divisível por 3? Quando você soma os algarismos e o resultado é um múltiplo de quê? De 3. Por exemplo, 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3. 1 mais 5, 6. 6 é múltiplo de 3. Portanto, os dois termos aí são divisíveis por 3. 45 por 3 dá 15. E 15 por 3 dá 5. Ainda dá por 3? Dá. O 15 está divisível por 3. Então, 15 por 3 que dá 5. E repete o outro 5. Certo? E agora? Por 3 não dá mais. Mas dá por 5. 5 e o 5. Todos os dois aqui são divisíveis pelo próprio 5. Então, vai ficar 1 e 1. Então, qual foi o MMC aí? Só multiplicar, né? Vamos lá. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 15, 45. 2 vezes 45, 90. 2 vezes 90 dá 180. Então, 180 é o MMC entre 45 e 60. Bravo! Wow! E MDC? Eu tenho que saber aquelas teorias lá do fundamental do MMC e do MDC. Eu fatorando dois números em fatores primos, o MMC e o MDC, eu tenho que pegar quem? O MMC, eu vou pegar aqueles de maior expoente ou de menor expoente. Aí fica aquela dúvida. Para evitar isso, para o Enem não precisa saber essa teoria toda, você vai fazer o seguinte, você vai usar um sistema parecido com o MMC. Parece verídico, hein? Qual é a diferença, então? A diferença é que você vai usar um valor primo aqui, né, um fator primo, que tem que dividir todos os termos ao mesmo tempo. Ao contrário do MMC, que quem puder dividir, divide. Quem não puder, repete.
O MDC não, você tem que usar o termo que divida os dois ou três, os três termos aí no caso, ao mesmo tempo. Nesse caso tem dois, então tem que usar um termo que divide os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, por 2 aqui não dá, porque o 60 é divisível por 2 e o 45 não é. Mas daria por quanto? Daria por 3? Dá. O 4 mais 5 dá 9, então 45 é divisível por 3. E o 6 mais 0 é 6, né? Que 60 é divisível por 3 também. Então, por 3, 45 por 3 dá 15. E 60 por 3 dá 20. Pronto. Por 3, o 15 não dá, mas o 20 não dá. Então, não tem como usar o 3. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, agora eu posso por quem? Por 5, olha. Divido os 2 por 5. 15 por 5 dá 3. E 20 por 5 vai dar 4. Pronto. Então, aqui agora, quem é o MDC entre 45 e 60? 3 vezes 5 dá 15. 15 é o máximo divisor comum. Aí você, por exemplo, naquela questão das ripas, né? E essa ripazinha de 45 centímetros, não é isso? Uma coisa de 45 centímetros, outro de 60 centímetros. E aí você quer dividir em tamanhos iguais, né? Sem desperdiçar, no maior tamanho possível. Então, cada um deveria ter 15. Logo, aqui tem 45 centímetros, dá para fazer 3 pedaços. E aqui tem 60 centímetros, dá para fazer 4 pedaços. Então, essa é a interpretação do MDC. Bem mais prático, né, gente? Bem fácil da gente trabalhar. Mas tem um macete para vocês de MMC. Em alguns probleminhas que a gente encontra, né? Por exemplo, se eu tenho aqui um probleminha no caso, só, se eu tivesse aqui, né, uma questão do Enem que vai trabalhar frações, né, ou comparar frações, né, ou fazer soma, subtração envolvendo frações. Digamos, por exemplo, que eu tenho aqui no caso frações, eu tenho 3 sobre 4, né, mais, digamos que eu tenho aqui outra fração, 19 sobre 6, menos, sei lá, 7 sobre 12. Aí, para eu fazer essa operação, né, no meio do meu problema que eu estou resolvendo lá do Enem, eu preciso fazer o MMC, né, para fazer a operação de frações com denominadores diferentes. Só que em vez de eu fazer esse MMC do jeito que está aqui, gente, eu vou observar o seguinte. Eu vou procurar observar se no denominador, se no meu denominador aí, todos os denominadores, quem é o maior valor, né, do denominador. Aí eu observo que é quem? É 12. Então, 12 é o maior valor aqui dos denominadores. Aí eu vou observar se os outros denominadores são divisores de 12, ou seja, eu vou observar se 12 é múltiplos dos demais denominadores. Então, 12 é múltiplo de 4 e 12 é múltiplo de 6. Logo, 12 vai ser o MMC. É mesmo, é? Esse é um macetezinho para vocês, certo? Por exemplo, eu tenho aqui dois números, 30 e 60. Quem é o maior? O maior é 60. Então, se 60 é o maior, e 30, no caso, é divisor de 60, ou seja, 60 é múltiplo de 30. Logo, dos dois aqui, o MMC vai ser 60. Vamos comprovar? Vamos só tirar essa prova? Vamos lá. Se eu aqui, vamos simplificar por 2, né? Vamos fatorar aqui, por 2. 30 por 2, que vai dar 15. 60 por 2, que dá 30. Por 2 de novo. O 15 não dá, repete. O 30 vai dar 15. Por 2 não dá, mas dá por 3. Vai ficar 5 e 5. E por 5, que vai dar 1. Aí, fazendo aqui, ó. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 15, 30. 2 vezes 30, 60. O MMC é 60. Certo? Use esse macete para vocês a seu favor, galera. Para vocês ganharem tempo. Certo? Eita, que tá ficando bom essa videoaula. É verdade. Ó, vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Responder questões. Certo? Vamos fazer aqui algumas questões do Enem, ou não do Enem, mas que seja o mesmo estilo, para que a gente vai ver como é que o Enem cobra esses conteúdos, né? Não é isso? Você vai responder as questões e vai ter certeza do seguinte: tô nem aí, galera. Tô nem aí. Porque essas questões vão ser questões fáceis de eu resolver lá no Enem. Então, vamos para a questão que caiu em 2019, né? Questão em 2019, que dizia assim: após o Fórum Nacional contra a Pirataria incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento,
pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Aí vem lá. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação. Então, ele está utilizando a codificação. Como foi essa codificação? Ele colocou o número 1 para quem? Rolamento. O número 2 da codificação para quem? Pastilha de freio. O número 3 da codificação, o código 3 aí, vai ser para caixa de direção. O número 4 vai ser para catalisador. E o número 5 vai ser para amortecedor. Pronto. Aí ele foi fazer o seguinte, né? Ainda na questão, ainda está explicando, diz. Ao final, obteve-se a sequência, né? Então, ele obteve aqui, no caso, a sequência, né, das peças que foram falsificadas. Então, na sequência, né, que ele colocou lá de ordem de falsificação, aí você vai ter aqui o código 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Ele já deu essa dica para vocês. Agora vamos lá. Essa sequência, aqui é o comando da questão. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos aprendidos foram cadastrados. Já está dando comando para você, ó, você se ligar. Aí o comando da pergunta mesmo. O número, aliás, no caso a posição 2015, item cadastrado foi ou seja, qual foi a peça na posição que ele está colocando aqui de cadastro, né? Dos amortecedores, do catalisador e tal, cada um com seu código. Né? Na sequência, ele criou aqui no caso, deu para perceber que tem um padrão de sequência. Aí ele quer saber qual vai ocupar a posição aí, 2015. Por exemplo, quem está ocupando a posição aqui no caso é o 5, que seria o amortecedor. A posição 2, que é o 4, que é o catalisador. Até chegar à posição 2015. Então, como é que eu vou fazer para determinar isso? Eu vou observar como é que está esse padrão. Então, observando o padrão, eu vou perceber aqui o seguinte, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Não é totalmente decrescente, porque aqui 5, 4, 3, 2, 1, aí depois aumenta 2, 3, 4, aí depois 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Dá para fazer até a musiquinha, né? Ó. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ou seja, já encontrei o padrão, olha. O padrão é esse. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Aí começa tudo de novo. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. E aí vai. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, né? Esse é o meu padrão. Então, no padrão eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É de 8 em 8 começa a repetir. De 8 em 8 começa a repetir o padrão. Logo, vou perceber o seguinte. Se é 2015 posições, né? Que eu quero a posição dele aí. Então, eu vou fazer o quê? Se é de 8 em 8, é só você pegar, dividir 2015 por 8. Certo? 2015 por 8, porque aí você vai fazer o quê? Está de 8 em 8, até chegar a 2015. Então, se eu pegar aqui 2015 e dividir por 8, o que é que eu vou encontrar? Vamos lá. 20 por 8 vai dar 2, né? 2 vezes 8 dá 16, sobra 4. Baixo 1, 41. 41 por 8 vai dar um 5, né? Que 8 vezes 5 dá 40. Sobra 1, baixo 5. 15 por 8 vai ter que ser 1. Não dá 2, porque 2 vezes 8 é 16, vai passar, então vai ser 1. 1 vezes 8 dá 8, sobra 7. Ou seja, nesse caso, de 8 em 8, antes de chegar a 2015, eu já tinha aqui, ó, 251 repetições dessa aí. Só que sobrou 7, não deu para fechar o oitavo termo da repetição. Portanto, nesse caso, eu vou me basear aqui, ó, parou em quem, certo? Parou em quem? Na posição 2015. Aí você vai lá. Primeiro é o 5, segundo é o 4, terceiro é 3, a quarta é 2, a quinta é 1, a sexta é 2 e a sétima é 3. Portanto, olha, essa aqui é a posição, certo? Então, foi o número 3. Então, nesse caso,
esse número 3 aí, ó, está representando a 7ª posição que eu encontrei aqui nas alternativas. Então, esse número 3 está representando que peça, né, gente? Qual é a peça que ele está representando? Caixa de direção, que é a alternativa letra E, certo? Ó, letra E é a nossa alternativa, caixa de direção. Beleza? Fácil, né? Dessas questões assim, a gente tem que ficar tranquilo, calmo, que não é para perder, certo? Olha, vamos trabalhar essas questões com mais, esse tipo de questões aí com mais frequência, porque são questões boas de se trabalhar, né? Vamos mais uma. Olha aqui a próxima, certo? O negócio tá ficando bom, vamos lá. Olha aí, questão de 2019 também. Olha o que diz a questão. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros, né? Olha. Então, 2,7 litros desse produto para o uso. Olha o que está dizendo. A dissolução de seu conteúdo, de acordo com as especificações, rende 2,7 litros desse produto. Pronto, rende isso aqui. Pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de... Então, capacidade aqui no caso está em função de volume. É volume aqui, ó. Então, o volume total da banheira, né? O volume total dessa banheira é de 0,3 metros cúbicos. Tá dizendo aí? Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Então, não vai encher totalmente a banheira. Então, não vai pegar todos 0,3 metros cúbicos, né? Só 80% disso. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Então, aqui o comando, olha. O número mínimo de embalagens desse cosmético. Gente, cada embalagem pega quantos litros? 2,7. Só que é litros. E a banheira eu estou medindo aqui em metro cúbico. Volume e eu quero trabalhar com capacidade. Então, eu vou ter que transformar esse metro cúbico em litros. Como a gente já sabe, né? 1 metro cúbico, não é isso? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, pega esse valor aqui, ó, e multiplica por 1000. Logo, o volume total dessa banheira, 0,3 vezes 1000, multiplicar por 1000, gente, a vírgula vai ter que andar para a direita 3 casas. No caso, como já tenho 3, falta só mais 2. Então, vai ficar igual a 300 litros. Esse é o volume total da banheira, 300 litros. Bom, só que eu não vou usar esse total de litros aí na banheira, porque senão vai transbordar, né? De litros aí nesse produto. Portanto, eu vou usar 80%. Então, 80%, ó, do jeito que você lê, 80 por 100 de, então, de é vezes, né? Uma maneira prática de fazer a porcentagem, é vezes. Então, 80% de, então, 80 sobre 100 vezes 300. Vai ser igual, olha só. Para facilitar, vamos simplificar logo. 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Pronto. Fica muito mais prático para a gente, porque aí você não perde muito tempo. E aqui ficou, olha, 80 vezes 3. 3 vezes 8 não é 24? Não é isso? Então, vai ficar 240 litros. Então, vai ter 240 litros lá, na banheira, né? Só que para cada, no caso, nós temos aqui a embalagem do cosmético, pega 2,7 litros. Então, quantas embalagens eu vou precisar? Uma continha simples. É só dividir o total de litros que você vai utilizar, que é 240, pelo volume de uma única embalagem. Então, o número de embalagem, né? Portanto, o número de embalagens vai ser 240 por 2,7. É só fazer essa divisão. Aí, no caso, é só fazer o seguinte, ó, 240 dividido por 2,7. Temos aqui, olha, uma casa após a vírgula, aqui não tem. Então, vou colocar um zero, para ficar uma casa, né? Como se eu tivesse uma vírgula aqui. E aí, é só você apagar as vírgulas. Pronto, apaga as vírgulas.
porque ficou igual o número de casas já de um lado e do outro, e agora é só dividir. 240 por 27, porque 24 por 27 é menor, não dá. Então, dividir logo 240, né? Então, mais próximo, 8. Então, 8 vezes 7, 63. Não! Vai 6. 8 vezes 2, 16. Com 6, 22. Vamos lá. 3 para 10, 7. Vem 1 para cá. 4 menos 3, 1. Então, vai ficar 17. Baixa o 0, dá 170. Bom, 170, novamente, 8, né? Não é isso? No caso aqui, olha. Pegando aqui no caso, 27, galera, 170, porque eu baixei o 0. Dois mil anos depois. Pronto, aí o que vamos fazer aqui? Pegar esses 240 e dividir por 2,7. Gente, isso aqui é só fazer o seguinte, ó, para organizar. Para tirar essa vírgula, aí vai ficar 2.400, né? Que eu vou acrescentar o zero lá em cima, dividido por 27. Aí essa divisão, vamos lá, 2.400 dividido por 27. Vamos aí. 24 não dá, é muito pequeno. Então, vou pegar 240. 240 por 27, qual é o mais próximo? 8. Vamos lá. 8 vezes 7. 8 vezes 7 dá quanto? 8 vezes 7 é 56. Vai 5. 8 vezes 2, 16. Com 5 dá 21. Aí agora, 6 para 10, 4. Vem 1 para cá, né? 4 menos 2 dá 2. Sobrou 24. Mas tem um 0 aqui. Baixa esse 0. Vai dar 8 novamente, né? Olha. E aí vai dar 216. Vai sobrar quanto? 24, né? Olha. Se eu for colocar um 0, já que não tem mais nenhum para a gente baixar, aí eu tenho que colocar a vírgula. Aí ia dar 8. E aí vai. Ou seja, vai ficar uma dízima aí. Portanto, como ele quer, olha o que ele diz, o número mínimo de embalagens, né? Eu não vou pegar 88,8 embalagens. Tem que pegar o quê? 89. Então, o número de embalagens seria aproximadamente 89 embalagens, certo? 89 embalagens seria a letra C. Vou ter que abrir mais uma embalagem para fechar, senão não tem como colocar a quantidade correta dentro da banheira. É isso? Aí vamos mais uma questão bem legal. Olha o que diz aqui. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna. Eita porra. De um mesmo filme. Olha só. Ele está dizendo que vai fornecer ingressos para as escolas. Aí você tem aqui, vai ser distribuído 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Olha só os critérios. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Segundo, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos, olha, quantidades iguais, dividir em quantidades iguais, né? Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Então, pronto, não vai ter sobra. Então, você vai estar percebendo que você vai dividir em quantidades iguais, não é isso? E não vai ter sobra. Então, vai ser a maior quantidade possível para todos terem a mesma quantidade, né? Na divisão, dividir em grupos. Então, galera, estamos diante de uma questão que envolve o MDC, o máximo divisor comum. Então, ó, o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos. Então, se é o número mínimo de escola, tem que colocar o máximo possível de ingressos, né? Segundo os critérios estabelecidos então vamos lá, ó. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer o MDC entre 400 e 320 para saber quantos ingressos cada escola vai receber e quantas escolas vão ser contempladas. Olha como é bem prático. Então, vou pegar aqui 400, vai ser para os ingressos vespertinos, e 320
para os ingressos da sessão noturna. Isso aqui tudo eu vou decompor o MDC, certo? Ó, fazer o MDC. Então, eu vou ter que escolher um valor que divide os dois ao mesmo tempo. No caso, valores primos vai ser o número 2, né? 400 por 2 dá 200. 320 por 2 dá 160. Ainda dá por 2? Os dois aqui? Dá por 2? Dá. 200 por 2 vai dar 100. 160 por 2 vai dar igual a 80. Ainda dá por 2? Dá por 2. 100 por 2 dá 50. 80 por 2 dá 40. Dá por 2 ainda? Ainda dá por 2. 50 por 2, 25. E 40 por 2, 20. Olha só agora. Por 2 só dá o 20. O 25 não dá por 2. Portanto, eu não posso mais usar o 2. Por 3. Nenhum dos dois aqui dá por 3. Por 5. Ah, os dois são divisíveis por 5. Então, vai ficar 5. Então, 25 por 5 vai dar 5. E 20 por 5 vai dar 4. Então, qual foi o MDC? Vamos lá. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 20, 40. 2 vezes 40 dá 80. Então, 80 é o número de ingressos que cada escola vai receber. Só que a escola já disse, quem recebeu o noturno não vai receber o vespertino, porque o filme é o mesmo. Então, aqui o que sobrou, galera, olha só, o interessante tá aqui, olha. Sobrou aqui 5 e sobrou 4. Quer dizer o seguinte, vão ser 80 ingressos, certo? Vão ser distribuídos para cada escola, todos vão ter a mesma quantidade de ingressos, 80. Só que 5 escolas foram contempladas com ingressos vespertinos e 4 escolas foram contempladas com ingressos noturnos. Como na questão quer saber o número de escolas, portanto é só somar 5 escolas que receberam o vespertino, mais 4 escolas que vão receber noturno, vão ser 9 escolas. Cada escola vai receber 80 ingressos. Então, a resposta letra C. Olha como é bem fácil, bem prático vocês trabalharem essas questões do Enem envolvendo o máximo divisor comum. Então, no caso do histórico das questões do Enem sobre MMC e MDC, né, nessa parte de probleminhas, na parte de probleminhas, eles deram mais ênfase às questões do MDC, certo? Mas como no caso a gente, para praticar, vamos fazer uma questão de MMC, né, que foi também uma questão nova, ó, de 2020, a questão recente, da UERJ. Então, vamos ver aqui, olha. O que diz a questão? Uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias. Então, olha, gerente, ela viaja de cada 24 dias. De 24 em 24 ela está viajando. E o assistente a cada 16 dias. Então, de 16 em 16 dias o assistente vai regularmente. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Então, viajaram juntos no final de semana. Depois de X viagens da gerente, então a gerente está associada ao X, e Y viagens do assistente, ao detalhe, sozinhos, certo? Ele está falando a parte de sozinhos. Até grifar isso aí pra gente, ó. Sozinhos. Ou seja, X viagens da gerente. Quantas viagens ela viajou sozinha? E Y viagens do assistente. Quantas viagens ela viajou sozinho? Eles viajarão juntos novamente, né? Eles viajarão juntos novamente, né? Depois de X viagens da gerente, depois de Y viagens do assistente, eles viajarão juntos novamente, que aí estão sozinhos. Então, a pergunta é, o comando, o menor valor de X mais Y é. Então, ó, eu preciso saber quantas viagens vai fazer a gerente sozinha, né? Depois desse encontro que saíram agora juntos. E quantas viagens o ajudante, né? No caso, o assistente vai fazer sozinho antes de fazerem junto novamente. Então, é um fenômeno que vai se repetir. Se é um fenômeno que vai se repetir, galera, a gente usa o MMC. Então, é uma questão de MMC. Então, vamos lá. Se é uma questão de MMC, vamos fazer MMC entre 24, não é isso? Que aqui é da gerente, e 16, que isso aqui é do assistente. Vamos lá. Como é MMC, vamos começar por 2 aqui, que dá para dividir, né? 24 por 2 dá 12. 16 por 2 dá 8. Ainda dá por 2? Dá.
12 por 2 dá 6. 8 por 2 dá 4. Ainda dá por 2? Dá. Olha como tá ficando bom isso aqui, galera, olha. Por 2 vai ficar 3. E por 2 aqui dá 2, certo? Ainda dá por 2? A gente tá fazendo MMC. Dá. Aqui vai ficar 1 e aqui repete o 3. Não dá mais por 2, né? Dá por 3? Dá. 1 e aqui repete o 1. Pronto. Qual foi o MMC? Olha só. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 24. 24 vezes 2 dá 48. Pronto. 48 dias depois, eles vão viajar juntos. Agora a questão é o seguinte. No caso, X é a quantidade de viagens que fez sozinho a gerente. E Y é a quantidade de viagens que fez sozinho o assistente. Então, vamos lá. Vamos organizar isso aqui. Vamos falar aqui no caso da gerente. Gerente, né? Vamos aqui no caso da gerente. O X vai ser igual. Vamos aí, galera, ó. Quando ela fez, no caso, eles começaram, depois saíram juntos, né? Viajaram juntos. Aí ela vai de 20 em 24 dias, né? Então, ela vai fazer a primeira, não é isso? Com 24 dias depois. Não é isso? Mas, aí no caso, quando ela vai fazer a próxima, 24 mais 24, vou colocar aqui, 24 mais 24 vai dar 48. Certo? 24 mais 24 já vai dar 48. Então, essa primeira aqui, ela fez só. Essa outra aqui, olha, ela vai fazer o quê? Juntos. Então, nesse caso, né? Nesse caso, como aqui no caso, conjuntar vai dar 48, então 48 já vão sair juntos. Então, aqui nesse caso, ela só fez uma viagem só. A outra já coincidiu para ir juntos, certo? Vamos lá agora para fazer o do ajudante, né? Que é o assistente. Tá aqui, ó. Assistente. Pronto. O assistente vai ser Y. Vamos lá no assistente. A primeira que ele fez, né? Ele faz de 16 em 16, galera. Então, ele fez a primeira com 16, não é isso? Mais aqui, vamos lá. Vai ter mais uma? Vai. Mais outra de 16, né? Olha. Então, foi mais uma de 16, não é isso? Aí, aqui, mais 16. Vamos lá. 16 mais 16 dá 32. Não é isso? 32 mais 16 já dá 48. Então, essa outra que ele fez aqui, ó. Aqui no caso ele foi só. Aqui ele foi só. Aqui já foi para ir juntos. Então, no caso do ajudante, né, o assistente, ele aqui no caso ele foi 2 vezes só. E uma já foi junto aqui no caso, que já foi junto com ela, que fez os 48, né? E é 48. Portanto, X mais Y vai ser igual. X representa a quantidade de viagens que a gerente fez só. Então, ela fez só uma. Mais Y representa a quantidade de viagens que o assistente fez só. Ele fez 2. Então, mais 2 dá igual a 3. Então, ó, 3 viagens eles fizeram, no caso aí, somando de um e do outro, que fizeram só. Acertou, miserável. Certo? A gerente fez só uma, sozinha, e o assistente fez 2 viagens sozinho. Veja aí como não é tão difícil, galera. É só questão da gente procurar praticar. Certo? Questão de MMC e MDC é praticar probleminhas que envolvem essas questões. Certo? Ó, é aquilo que eu digo a você, ó. Tô é nem aí, galera. Tô é nem aí. Vamos usar esse artifício para a gente se dar bem na prova do Enem. Certo? Então, agradeço a todos pela atenção. Até o próximo encontro, né? Cheiro no coração. Sorry.